Nesse vídeo eu vou explorar uma situação envolvendo o diagrama de casos de uso e a descrição dos cenários. Vou pegar uma situação simples onde eu tenho uma funcionalidade no sistema, presente em boa parte dos sistemas, né, onde eu tenho que fazer o processo de autentificação para poder acessar o sistema. Vou chamar isso de login simplesmente, né? Eu preciso fazer o login no sistema para poder ter acesso a ele. Então, começando aqui com o diagrama de casos de uso, eu vejo que um diagrama seria simples, né? Eu tenho apenas um caso de uso aqui, onde o meu usuário ele vai fazer a interação com o caso de uso aqui, que eu vou chamar de login. Bom, e o processo de login é uma coisa relativamente simples, né? Eu posso até descrever aqui assim esse cenário, colocando que eu vou fazer no primeiro passo, o usuário informa os campos ali para acesso, que normalmente é algum número específico, um código. Eu vou chamar aqui de simplesmente usuário e senha. Mas seria algum tipo de identificação. Então, se for num sistema de uma biblioteca acadêmica, normalmente o número de matrícula, mas poderia ser o CPF, ou eu tenho vários meios, né? Se eu tiver vários meios de acesso, eu até tenho que descrever isso como uma regra de negócio, né? Quais são os meios. Mas a princípio aqui eu vou considerar que é apenas o usuário e senha. Tá? Senão eu poderia chamar de dados de acesso e esclarecer lá numa regra de negócio o que são dados de acesso. E daí poderia ser número de matrícula, CPF, algum código interno dentro do sistema, ou e-mail, né? Também bastante comum. Tá? Mas eu vou colocar aqui simplesmente que inicialmente é informado usuário e senha, sistema valida dados, né, ou verifica a compatibilidade dos dados, verifica se o login coincide com a senha. Eu posso escrever isso de uma maneira diferente, eu vou chamar simplesmente de validar os dados. Tá? E o sistema, poderia considerar que sistema libera o acesso. Logicamente, se minha descrição, né, se o meu cenário for realmente esse daqui é o meu cenário principal, né? Deixa eu até esclarecer aqui, esse daqui é o meu cenário principal. Se esse daqui for a descrição dele, eu estaria dizendo que o sistema valida dados e libera o acesso, então quer dizer, ele não tem uma outra alternativa, né? Ele vai validar os dados, sempre vai validar os dados e sempre vai dar o acesso. Não importa qual que é a informação que eu coloque, do tipo, se os dados forem válidos, o que acontece é que não está esclarecido pelos cenários, tá? E por isso que eu vou criar, né? E veja, normalmente eu não tenho apenas um cenário a ser seguido, né? Um cenário principal e eu sigo aquelas instruções e pronto. Muitas vezes eu vou ter uma exceção, alguma alternativa àquele fluxo principal do cenário. Tá? E aqui, mesmo num processo extremamente simples, como é o caso de um sistema de autentificação, eu já vejo que, bom, eu posso informar dados incorretamente, tá? E isso já geraria um cenário de exceção, ou eu vou chamar aqui simplesmente de cenário alternativo. Vou especificar aqui ele como é, dados inválidos. Só para dizer o que é esse cenário. Tá? E aqui eu vou dizer que no 2. Vou chamar de 2.1, porque eu estou me remetendo ao passo 2 aqui. Tá? Então é uma forma aqui que estou utilizando para dizer que eu estou relacionado a esse passo aqui do cenário principal. Então lá no passo 2, então eu chamei de 2.1, se dados inválidos, tá? Informa erro ao autenticar, ao logar. Tá? Aí eu vou chamar aqui de 2.2, volta ao passo 1. Pronto. Tá? Volta a pedir lá, usuário informa usuário e senha. Tá? Então, os dados de acesso para o sistema. Então aqui eu já desmembrei e vejo que isso não alterou nada o meu diagrama de casos de uso. Ele continua sendo apenas um caso de uso que é o login, mas eu criei aqui o cenário principal e um alternativo relacionado a esse processo de login. Vejam que ainda nesse processo de identificação é bastante comum ter um outro processo, tá, associado a esse login, que é o de recuperar senha. Tá? Ter a possibilidade de fazer a recuperação de senha. Eu posso colocar aqui como um cenário alternativo, né? Poderia pensar aqui, vou criar aqui o cenário alternativo
recuperar senha. Mas só por esse cenário, esse formato desse cenário, o que é dentro do processo de autentificação, eu vejo que ele é um pouco diferente do que é o processo de login. Está totalmente associado, né, mas é diferente do processo. Então, o melhor seria, em vez de colocar como um cenário alternativo, eu colocar como um outro caso de uso. Eu criar um outro caso de uso aqui. Opa, que é o de recuperar senha. E eu realizar um include, um extend, eu teria que pensar. Tá? Include um extend sobre essa associação entre esses dois casos de uso. Fica evidente aqui que eu preciso fazer um extend, né? Porque não é uma coisa que eu vou fazer sempre. Recuperar a senha é algo que vai acontecer esporadicamente no processo de autentificação. Tá? Então, ele não é mais um cenário daqui. Tá? Que fique claro, então, que ele não faz mais parte deste caso de uso ali do login, né? Eu estaria especificando, eu teria que especificar isso como se fosse um outro caso de uso. Tá? O cenário de um outro caso de uso, que no caso que assim eu vou chamar ele de cenário principal mesmo. Só que agora, associado, eu teria que estar associando, tá, a esse recuperar senha. E qual que é o processo de recuperação? Opa, passo 1. Usuário informa o usuário, está meio estranho, né? Eu até estou deixando aqui sem acentuação, mas informa aquele dado de acesso dele. Sistema envia. Daí, bom, e aqui também já vale dizer que existem várias maneiras de proceder com essa recuperação de senha. Porque o sistema poderia enviar o e-mail para a pessoa com a senha, para o usuário com a senha dele. Tá? Então, de alguma forma, essa senha está armazenada, eu vou consultar e vou anexar isso no e-mail que vai para esse usuário. Essa é uma alternativa possível, né, de como vai funcionar isso daqui. O que é mais comum hoje em dia é sistema gera uma nova senha. Sistema envia e-mail com a nova senha para o usuário. E o sistema, bom, acho que eu tenho que botar que o sistema atualiza a senha do usuário com essa nova senha, né? Então ele gerou uma nova senha, sorteou lá alguma coisa dentro de algum critério, tá? Depois ele vai buscar o e-mail e enviar. Eu até não coloquei aqui como os passos, né? Tipo, busca qual que é o e-mail do usuário, né? O e-mail cadastrado do usuário e envia para ele. Considerei que é extremamente óbvio que se eu quero mandar um e-mail para o usuário, eu preciso buscar esse e-mail, né? Então, como eu vou conseguir esse e-mail ali, para mim é meio óbvio, eu não coloquei um passo ali, um passo 3 dizendo o sistema identifica qual é o e-mail do usuário e depois, né, um quarto passo, fazer esse envio, porque eu considerei que, bom, tá agregado, é o suficiente para entender que ele precisa descobrir qual é esse e-mail. Veja que aqui, né, dentro desse meu sistema, meio que garantido de que o e-mail da pessoa está lá presente. Tá? Então, existe alguma coisa nas regras de negócio dizendo que o e-mail é um campo obrigatório ali no cadastro daquele usuário. Tá? Então, eu estou considerando que existe essa regra de negócio, o e-mail é obrigatório no cadastro desse usuário. Então, toda vez que eu for buscar o e-mail para recuperação de senha, aquele e-mail está garantido que vai existir. Se eu não tivesse se eu não tivesse a garantia de que o e-mail existe um e-mail cadastrado, eu teria até um cenário aqui alternativo, que é o que eu faço se o e-mail não for ou a pessoa não tiver um e-mail cadastrado. Eu teria que buscar um cenário alternativo com relação a essa recuperação de senha, tá? Que não vem ao caso, estou considerando que está lá, está garantido que existe um e-mail associado. E se esse e-mail não é um e-mail válido, ou a pessoa não acessa esse e-mail, perdeu a senha desse e-mail, esse sistema aqui não está se importando com isso. Simplesmente, olha, mandei o e-mail, se tu não recebeu, bom, teria que buscar uma outra forma ali para conseguir fazer essa recuperação.
tá? Mas eu não vou facilitar nesse sistema, simplesmente não tem como. Muitas vezes o que acontece, né, uma situação aí bastante comum, é que existe um acesso de administrador que trataria essas exceções. Então a pessoa teria que contactar o administrador pode alterar essa senha sem problema nenhum, tá? Mas nem faz parte do cenário normal de uma recuperação de senha, aqui ilustrado. Tá? O que o usuário pode fazer é receber aquele e-mail e pronto. Se ele não conseguiu acessar o e-mail, ele não consegue recuperar a senha. Tá? Então a senha, o sistema atualiza essa senha do usuário, pronto, esse é o meu cenário aqui assim, e esse meu recuperação de senha, tá? Estou considerando realmente que só tem esse cenário principal, que são essas etapas. Tá? E o que ele faz quando ele recupera essa senha, né? Quando ele recebeu essa nova senha? Bom, daí quando ele for acessar o site, ele vai acessar informando a nova senha aqui e vai validar os dados e vai ter a liberação de acesso. Tá? Pelo menos é isso que é esperado que aconteça. Tá? Então ele vai proceder com o login, ele também tem aqui um cenário, um outro caso de uso, né, que ele vai interagir conforme a necessidade quando ele pedir para poder fazer essa interação aqui de recuperação de senha. É o único funcionamento desse diagrama, dessa funcionalidade aqui que eu estou ilustrando? Não, né? Até mesmo os sistemas de autentificação aqui, eles têm outros níveis de complexidade. Por exemplo, é bastante comum de que sistemas bloqueiem quando você informa incorretamente senhas sucessivas vezes. Né? Tem várias maneiras, várias alternativas nesse sentido. Tem sistema que, se você errou, vamos lá, 3 vezes, dele começa a pedir para que você demore mais tempo para poder fazer o processo de identificação. Então, errou 3 vezes, então agora tem que esperar 10 segundos para tentar a quarta. Errou a quarta, agora tem que esperar 30 segundos. Errou a quinta vez, vai ter que esperar 1 minuto. Errou mais uma vez, vai ter que esperar 1 hora. Tá? É uma alternativa, alguns sistemas se baseiam nesse sentido, né? Então, isso é só para impedir que algum script, algum algoritmo esteja ali rodando e tentando fazer essas tentativas de senha até conseguir descobrir qual que é a senha padrão. Então, eles tentam limitar nesse sentido, porque daí é um tempo que cresce exponencialmente, então vai inviabilizar em algum momento essas novas tentativas. Eu poderia pensar, não, depois de 3 vezes eu simplesmente bloqueio o usuário. Tá? Então eu poderia dizer, tentei 3 vezes, bloqueei e agora tem que, sei lá, talvez fazer uma recuperação de senha para gerar uma nova senha e mandar o e-mail. Tá? É o que eu vou ilustrar aqui. Tá? Decidi por fazer nessa forma de funcionamento. Então, eu criei aqui um outro cenário alternativo, que é senha errada 3 vezes, chamei desta maneira. Também acontece lá no 2.1. Não é associado. Os dados estão inválidos. Dados inválidos 3 vezes. Quando acontecer esses dados inválidos 3 vezes, se dados foram inválidos 3 vezes, eu vou executa a recuperação de senha. Ficou um pouco vago, né? Executa a recuperação de senha. De certa forma, eu estava tentando dizer que era para executar esse caso de uso aqui. Tá? Então, talvez seja melhor eu deixar bem claro, executa o use case, recupera hack, vou botar até do jeito que eu escrevi ali, hack senha, tá? Para ficar bem claro, deixa eu destacar aqui até de uma outra maneira. Não tem uma regra, né? O importante é ficar claro qual que é a intenção. Então, aqui eu acho que está claro, né? Eu vou executar o use case recupera senha. Nem precisava colocar essa palavra executa, eu poderia simplesmente colocar ali dentro de um padrão institucional, que seria use case ali, a indicação de uma chamada de um use case. Tá? Se conseguir passar que é isso que está acontecendo. Tá? Então, eu coloquei aqui que se no passo aqui de autentificação acontecer 3 vezes incorretamente, eu vou executar aqui use case de recuperação de senha, tá? Para automaticamente ali para a chamada do usuário. Tá? Então eu passo essa alternativa.
Então, já criei aqui assim, vejo que eu não mudei no diagrama, tá? A importância dos cenários, os cenários representaram como vai funcionar aquele diagrama. Tá? E a partir dessa especificação aqui, eu posso inclusive extrair que alguns cenários têm uma complexidade, tá, elevada o suficiente, pelo menos, onde eu vou utilizar esse conjunto de cenários para poder criar um diagrama de atividades, por exemplo. O processo de login está complexo, muito complexo, está difícil de entender. Então, eu crio um diagrama de atividades para deixar mais fácil, visualmente mais fácil de entender como que funciona aqui esse funcionamento do caso de uso de login. Ou aqui o cenário de recuperar senha, é uma sequência, né, de passos e simplesmente vai acontecer sempre desta maneira. Não parece interessante realmente ter um diagrama de atividades para ele, então eu dispensaria o uso do diagrama de atividades nessa situação. Tá? Então também essa descrição dos cenários, elas vão orientar o diagrama de atividades, ou que diagramas de atividades são necessários, e o diagrama de atividades vai ser construído para seguir esses passos aqui. Tá? Então aqui vai ter desvios condicionais associados a cada alternativa aqui que pode ocorrer dado a execução desse cenário principal. Tá? Então, vai representar, né, esses desvios condicionais possíveis, tá, ou as atividades necessárias em cada uma dessas etapas, e eu posso identificar isso pela complexidade dos cenários. Tá? Então, tentei trazer aqui assim, a criação de cenários, ilustrar já o que pode virar diagrama de atividades, tá? Mostrando aqui no caso de uso como eles podem ser sempre ampliados ou construídos conforme for identificado ali o cenário, a complexidade de um cenário. Tá? Então, coisas que não são muito são associadas, tá? Mas não é uma coisa realmente tão... Um não é uma continuação do outro, né? Eles são, embora estejam associados, eles são processos distintos. Eu represento isso realmente como se fossem coisas distintas, tá? Para poder ter essa, inclusive, facilidade na especificação dos cenários. Às vezes o cenário está ficando muito grande, tem muitas alternativas, talvez eu tenha que explorar, dividir aquilo ali em mais de um caso de uso, tá? Chamando ou incluindo ou fazendo um extend ali, estendendo, né, no caso, esse novo caso de uso. E é isso. Quando associamos um caso de uso com outro caso de uso, é comum surgir uma dúvida, né? Se aquela associação é um include ou é um extend, né? Se eu vou fazer uma inclusão, uma extensão daquele caso de uso. Né? Aqui, por exemplo, nessa situação, eu tenho o processo de login e eu vou associar aqui com outro caso de uso, que é o de recuperar senha, né? Então, totalmente associado com o processo de autentificação num sistema. Mas na hora de definir se é um include ou um extend, até que nessa situação é bem fácil, né, de entender. Quando eu vou fazer o login, às vezes eu não sei qual é a minha senha, eu não consigo acertar a minha senha, e daí eu peço pelo processo de recuperação de senha. Então essa situação já me remete a fazer um extend. Né? Então aqui eu faria a utilização de um extend. E uma dúvida, só vou representar pelo E, mas uma dúvida que é pertinente, né, é que nessa associação a simbologia, a notação utilizada, ela é diferente para o include ou extend. E eu posso ficar na dúvida, será que era login extend a recuperação de senha, desta maneira, ou será que a seta é aqui para o outro lado? Porque dependendo se for um include ou se for um extend, essa seta vai ter uma direção diferente. Uma dica que eu uso é baseado numa ferramenta online, que é o ML Letino. Tá? Eu utilizo ela como, às vezes, para tirar essa dúvida. Está aqui o endereço dela. Tá? Tirar essa dúvida sobre qual que é a direção correta. Quando a gente abre a ferramenta OM Letino, quando abrimos a ferramenta OM Letino, a gente vê que ele vem aqui com um template já de orientação aqui sobre o diagrama de caso de uso. Tá? Então, é um dos elementos do template. E eu vejo que aqui ele tem o ator que interage com o caso de uso 2, com o use case 2, e esse use case 2 ele inclui o caso de uso 1 e ele estende o caso de uso 3. Então a gente vê que a notação que ele utiliza para o include ou extend, a seta é diferente, né? Então para esse incluir esse, a seta é na direção daquele que está sendo incluso, e para estender, eu vou fazer, para o caso de uso 2 estender o caso de uso 3, a direção vai na direção do caso de uso 2. Então, como eu tinha aqui
meu interesse era fazer um extend, eu vejo que o meu processo de recuperação de senha, ele vai estender, né, vai ser estendido pelo de login. Então, nesse sentido, eu vou colocar aqui a seta nesta direção. Essa seria a direção ali associada a esse processo de extend.